Boa noite, está começando agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Vassi Vanessa e hoje eu vou conversar com Roberto Lima, que é gerente da Secretaria de Articulação Institucional do Ministério da Cultura e veio aqui a Rio Branco para discutir a assinatura do protocolo de intenções para a criação do Sistema Nacional de Cultura. Boa noite, Roberto. Boa noite. Roberto, desde que foi anunciado pelo governo federal, né, no ano passado, o Sistema Nacional de Cultura tem sido apontado como a menina dos olhos, né, no que se refere à política cultural do governo federal. Como é que vai funcionar esse sistema? De onde é que ele surge? Né? Para que ele surge? Bom, isso é uma reivindicação antiga, né? Na verdade, acho que as primeiras vezes assim, que se ouve falar de Sistema Nacional de Cultura como uma demanda de vários partidos, sobretudo partidos de esquerda, na elaboração de programas de governo para a cultura, isso é década de 80, né? Várias pessoas já teorizaram a respeito e vem, na verdade, assim, de perceber que para fomentar a produção cultural, né, no Brasil, da maneira como o Brasil é, e lembrar que produção cultural é uma coisa que acontece diariamente, dioturnamente, em todos os lugares, com uma capilaridade gigantesca no país todo, né? E essa é uma produção constante que é fundadora da cidadania no Brasil e que em grande parte a gente não conhece como ela é produzida, não consegue, mesmo os entes da federação, né, União, Estado, município, eles não conseguem estabelecer entre eles uma comunicação eficiente, uma articulação política, técnica, eficiente para conseguir reconhecer, diagnosticar, né, e fomentar essa produção cultural. E aí falando de produção cultural num âmbito mais amplo, não só da produção artística, que faz parte da produção cultural, né? Então a ideia de Sistema Nacional de Cultura é conseguir organizar, articular a ação dos entes da federação, então União, Estado, os municípios, para que haja um fluxo de informação, que é fundamental, para que haja um fluxo de políticas, né, elaboração de políticas, né, e não só desses entes, mas se a gente imaginar, por exemplo, o SESC, né, todo o sistema S, né, SESC, SEBRAE, SENAI, SENAC, enfim, que tem fomento para a cultura, várias fundações ligadas a estatais, enfim, toda uma série de atores aí na sociedade brasileira que estão produzindo e muitas vezes estão produzindo a mesma coisa para o mesmo público, enquanto tem um público desassistido logo ali do lado a gente não conhece, né? Então acho que a primeira coisa que o sistema faz é conseguir articular, organizar, né? Essa ideia, isso é o que está sendo implementado, né? E conseguir articular e organizar para que a gente se reconheça e consiga otimizar mesmo, né, recursos, otimizar os esforços para que as políticas culturais sejam capazes de atender a população, né? Quando você falou em coisas que acontecem ali do lado que a gente não está sabendo, né? Eu fico pensando no seguinte, a gente sabe que no Brasil o acesso aos recursos, as facilidades para você fazer uma produção cultural, enfim, a política cultural funciona muito mais, financeiramente falando, inclusive, no eixo sul-sudeste, né? Então, quer dizer, norte e nordeste são duas regiões que ficam desassistidas. Em que medida o Sistema Nacional de Cultura pode interferir para mudar essa realidade? Tá. Na verdade, isso é uma coisa muito, muito mais complexa que isso, né? Quer dizer, não é só para a questão da produção cultural, né? A maneira como o processo civilizatório mesmo no Brasil, né? Acho que qualquer um que lê o professor Milton Santos, por exemplo, tem isso até como um registro visual, a maneira como as redes de comunicação, né? O fluxo de informação, isso tudo está muito concentrado no eixo Rio-São Paulo, principalmente, né? O trabalho de descentralização, ele não pode ser pensado só como um trabalho da cultura, e não vai ser eficiente se for um trabalho só da cultura. Então, isso é uma política de governo. Na verdade, essa é uma orientação da política do governo Lula, né? que é o que o Ministério da Cultura traduz, entre outras coisas, na implantação do sistema. O que a gente vem fazendo já é uma coisa observável, por exemplo, falando do caso específico que é a Lei Rouanet, né? A gente vem observando de 2003 para 2004, né, o aumento, por exemplo, se eu não me engano, não tenho os dados exatos aqui, mas parece que é isso, na região norte a captação aumentou em 560 e poucos %.
era quase nada, então passou a ser alguma coisa, então teve um aumento gigantesco. E, principalmente, o que impedia o acesso a esse recurso, né, era a desinformação. Né? O que a gente observa muito, e o Ministério está fazendo um esforço muito grande, vários gerentes, vários secretários circulando pelo Brasil o tempo todo para conseguir ter um diagnóstico mais pessoal, até mais sensível do que é a realidade dos locais. Né? E a gente vê que essa falta de informação muitas vezes gerava a falta de acesso. Então, a presença do Ministério, né? Essa ação presencial do Ministério, reconhecendo os locais, reconhecendo as necessidades dos locais, né? O fluxo de informação, isso já está começando a mudar esse parâmetro, esse paradigma do norte da centralização. Teve até uma iniciativa que eu acho que já mudou um pouco isso na área de vídeo, né, que é a criação do Doc TV, né, também, que acabou uniformizando, né, mais a distribuição dos recursos. Né. Acho que tem assim, uma das coisas fundamentais é que durante muito tempo, aí falando especificamente, mas não é só no caso da produção cultural, né? Mesmo a definição aí do perfil, o formato dos mecanismos de financiamento. A gente teve uma discussão ontem aqui na Fundação Elias Mansur, muito bacana, muito produtivo, pelo menos para mim, muito interessante, com produtores culturais aqui da cidade, e repetiu alguma coisa que eu venho ouvindo em outros estados também, que é muito difícil, é complicado, o acesso ao mecanismo, a Lei Rouanet, o que a gente está percebendo é que existem outras maneiras, né? A gente vai descobrindo outras maneiras de fazer com que o acesso ao recurso seja possível, que não é necessariamente esse. Esse é um formato desenhado, pensado pelos produtores do Eixo Rio-São Paulo, que atende às necessidades dos produtores do Eixo Rio-São Paulo, porque eles é que tinham acesso, assento, nos locais ou no centro de tomada de decisão. Aí a gente vai chegar numa outra questão, que é a questão do respeito às diversidades, inclusive de linguagem. Isso. Né? Porque, por exemplo, quando você fala nessa questão da Lei Rouanet, e aí eu quero saber isso, porque eu quero saber se dentro dessa questão do sistema, os parceiros, né, os governos estaduais, o governo federal e as administrações municipais estão colocando isso em pauta de discussão. A questão dos projetos, por exemplo, né? Quando você formata um projeto, como você acabou de colocar, para Lei Rouanet, ele está sendo pautado de acordo com a vista de quem mora no eixo sul-sudeste. Como é que, de repente, uma comunidade ribeirinha que tem um projeto super interessante, que vai mexer com aquela comunidade, com a vida daquela comunidade, pode entrar nisso daí se a linguagem é outra, se, de repente, o acesso a ele é diferente? Como é que fica isso, Roberto? Eu acho que são várias ações que estão sendo pensadas e, né, já encaminhadas para tentar corrigir isso. E uma assim, é entender que a Lei Rouanet, no formato como ela está, porque o PRONAC, o Programa Nacional de Apoio à Cultura, é mais complexo do que esse mecanismo de renúncia fiscal. Ele tem, por exemplo, o mecanismo do Fundo Nacional de Cultura, que hoje está se discutindo, está se reformulando, na verdade, depois de 2 anos de discussão com a comunidade artística, é que é necessário que o fundo, que seja acessado através de editais, que não faça com que o produtor cultural tenha que passar pelo diretor de marketing da empresa, que vai ser o fomentador, enfim, que ele consiga ter uma relação, um mecanismo de avaliação do projeto dele, que não passe necessariamente pela consideração do que é ou não interessante para o mercado. Isso é uma primeira coisa. Com a estruturação do sistema, porque o sistema vai prever uma articulação dos entes, pode estar se criando programas, né, programas comuns entre a União, o Estado e o município, né, com repasse de recursos. Toda orientação, na verdade, essa é uma coisa que a gente sente de maneira muito clara dentro do Ministério, é que o foco seja o município, porque o produtor cultural está no município. Então, o fortalecimento do Conselho de Cultura do município, do órgão gestor de cultura do município e do fundo do município. Né? Um fundo municipal de cultura. Onde o produtor cultural ele tem a condição de fazer o acesso ao recurso no município. E não tem que necessariamente passar para o Estado ou passar pela União. Porque, inclusive, isso hoje é uma coisa que a gente não tem definido, que são quais as competências de cada nível da federação. Não é possível que a União, pensando num país que é um continente, né,
tenha competências que são muito mais de quem tá, de cabíveis repente, ao no município. Aí você está falando dessa questão de traçar o perfil, né? Como é que vai ser. No dia 23 desse mês foi assinado em Fortaleza, né, o primeiro protocolo de intenções para a criação do sistema, né? E hoje, né, o secretário de Articulação Institucional do Ministério da Cultura, Márcio Meira, assinou o segundo protocolo no estado do Espírito Santo, né? Isso. A sua vinda aqui já foi para discutir a assinatura em abril, Em abril. do Acre e que posteriormente vão ser assinados também outros protocolos em mais 2 estados, se eu não me engano. A gente já tem agendado Mato Grosso do Sul, já tem a intenção de estar aderindo, Pernambuco, né, Paraíba. Né? O que eu queria te perguntar, Roberto, é o seguinte: qual a importância desses protocolos de intenções? Na verdade, o que a gente está firmando, por isso que a gente chama, é um protocolo de intenções, primeiro que eu acho que é uma coisa importante de se entender, né? O sistema não é uma coisa pronta que o Ministério, lá, os seus técnicos mais competentes que possam ser, formularam e estão trazendo como um projeto pronto. Olha, município, estado, entra aqui que você vai participar, vai ter recurso, enfim. Né? O protocolo de intenção é justamente isso. O protocolo ele firma um pacto. No nosso caso, aqui no Acre, união com o Estado, com o Rio Branco, né? E possivelmente já com a participação de outros municípios que já estão manifestando interesse. A gente firma um pacto. Esse pacto tem uma série de intenções que são declaradas ali, são assinadas pelo governador, pelo prefeito. Criação de conselho, no caso conselho estadual, conselho municipal, conselho paritário, né? Criação dos fundos, a elaboração do plano municipal, do plano estadual e do plano nacional de cultura, né? Uma série de ações com os quais, através desse protocolo, os entes aí se comprometem num prazo determinado, que é até o final de 2006. Né? Então, tem uma série de ações que vão ser executadas até o final. A gente espera estar realizando já as conferências, por exemplo, para conhecer e formular os planos de cultura já esse ano. Né? E a partir disso, a partir desse protocolo, ele fica sendo como um guarda-chuva mesmo, um projeto guarda-chuva. Né? Vários outros convênios de cooperação vão sendo firmados a partir dele. Né? Então, que a gente optou-se no Ministério por esse formato que vai implementando o sistema aos poucos, dando tempo de a gente corrigir, de afinar. Cada protocolo de cada cidade, de cada estado é específico. Né? Então, porque a realidade do Acre é completamente diferente, ou pelo menos muito diferente da realidade de um outro estado do Rio Grande do Sul, ou mesmo do Ceará. Com certeza. Então, cada protocolo, e com cada cidade também é assim, né? Cada protocolo tem a sua especificidade. Né? Para que o sistema, a gente na verdade está tentando, já desde o início, evitar certas dificuldades ou certos problemas que a implantação de sistema costuma, ou a história já ensinou que costuma ter, que é de ter sistemas muito rígidos, muito engessados, né? Que acabam não sendo produtivos, acabam não sendo permeáveis a ideias novas, e a cultura tem uma dinâmica violenta, gigantesca. Então precisa ser uma estruturação. Essa estruturação é concreta, né? Ela institui responsabilidades, mas ela tem que ser permeável. Então essa a maneira de ir firmando esses protocolos com cada estado é para que a gente chegue num formato coletivamente, junto com os estados e municípios, no formato do sistema. Roberta, eu vou querer saber de ti, porque a gente está falando do protocolo de intenções, e o nome já tá dizendo, é intenções, né? Você está intencionando fazer alguma coisa. Daí a fazer existe um tempo, né? Um pulo, um passo necessário, Claro. né? Eu quero saber de você o que vai ser preciso e qual o tempo que está sendo pensado para que se passe do papel da intenção para a prática. Mas isso logo a gente vai fazer um rápido intervalo. Tá bom. O Ideias da Aldeia vai dar um rápido intervalo, mas a gente volta já já.
10 da Aldeia está de volta hoje com o Roberto Lima, que é gerente da Secretaria de Articulação Institucional do Ministério da Cultura e que está aqui para falar, explicar um pouco sobre o Sistema Nacional de Cultura, não é isso, Roberto? Roberto, eu estava te perguntando no bloco anterior, porque você me suscitou falando sobre essa coisa do protocolo de tensão, do que vai ser o Sistema Nacional de Cultura, enfim. Entre o que está sendo desenhado, né, o que está sendo colocado no papel, até a prática, o que precisa ser feito? O que vai ser o sistema na prática? Tá. O sistema, ele é isso, né? Ele é a articulação dos entes. Na verdade, que ele se baseia num tripé institucional. Então, a primeira coisa que ele é um arcabouço institucional, coisa que a gente não tem. Você pensar, na realidade, sobretudo dos municípios menores, não tem nem sequer órgão gestor de cultura. Então, a questão da cultura, que é específica, ela não tem uma referência para ser tratada. Então, a primeira coisa, em aderindo ao Sistema Nacional, assinando o protocolo, o prefeito, o governador, enfim, se compromete com a criação de um órgão gestor de cultura. Né? A criação do órgão gestor de cultura às vezes parece pouca coisa, mas significa uma parte do orçamento, significa uma estrutura jurídica, uma estrutura funcional e técnica específica para tratar da questão da cultura e significa em muitos municípios, em alguns estados até, a entrada da cultura na agenda do governo. Né? Essa que é a primeira coisa. Um segundo ponto desse tripé seria o estabelecimento dos conselhos de cultura. Estão preconizando que sejam conselhos paritários, para que sejam espaços de pactuação entre a sociedade civil e o governo. Né? Pactue as políticas ali. Né? Enfim, os conselhos são coisas que a gente já conhece há bastante tempo, algumas pessoas desconfiam deles, acham que não funciona para nada, a gente que acha interessante. É fundamental que a gente tenha persistência, que a gente insista nesse caminho de criar o espaço público. Né? Entender que na questão da cultura, para outras questões também, o que é importante é que a gente defina políticas públicas. E a política pública é definida no pacto entre o governo e a sociedade civil. Então a estrutura de conselhos tem que existir, já está sendo reformulado, na verdade, o Conselho Nacional de Políticas Culturais, né? Um decreto que está sendo assinado pelo presidente Lula. Vem a criação de alguns conselhos estaduais, alguns estados têm, outros não, né? Com instâncias efetivas de deliberação, e os conselhos municipais. E a criação de fundos, ou seja, mecanismos específicos de financiamento para a cultura, nos três níveis também. Viriam de onde, Roberto? Orçamento próprio, né? Criando um sistema de fundos, você pode fazer o compartilhamento entre União, Estado e municípios de recursos, né? Então, a partir da implantação do sistema, a criação de convênios, de cooperação, enfim, e haver repasse de recurso, de fundo para fundo, né? Isso é uma coisa que é possível acontecer também, e continuar com a criação de programas. A ideia é que, pelo Fundo Nacional de Cultura, em articulação com os fundos estaduais, com os fundos municipais, a gente consiga fazer um fluxo de recurso de ente para ente. Agora, né? Roberto, me diz uma coisa. O que você está desenhando ainda é uma coisa muito de ideal. Porque se a gente considerar, por exemplo... Mais ou menos, porque assim, o protocolo, ele preconiza assim, você assinou o protocolo, o governador vai assinar. E ele vai ter 1 ano e meio para implantar essas coisas todas. É o que está, com quem ele está se comprometendo. Era isso que eu queria saber. O prazo saber. é dezembro de 2006. A partir do momento que se assina o protocolo e que governos, sejam estaduais ou municipais, firmam o compromisso, quem fiscaliza? Porque, por exemplo, historicamente a gente observa que no Brasil a cultura, infelizmente, ainda é um setor que é pouco, que os governos destinam pouca verba, investem pouco. Se tem que haver algum corte no governo, o primeiro corte vai ser na cultura. Né? Então, quer dizer, na hora que se assina um protocolo, quem vai fiscalizar? A criação desses fundos, quem vai fiscalizar se está sendo cumprido o protocolo? Perfeito. Primeira coisa, tem uma fiscalização, mas como os entes se comprometem, conjunto, então está no protocolo que, aqui no caso, o governo do estado assina o protocolo e tem 60 dias para apresentar um plano de trabalho. Nesses 60 dias ele formula um plano de trabalho que ele diz em quanto tempo ele vai fazer, que ações, quem são os responsáveis e qual prazo. Né? Para que até dezembro de 2006 essas condições para a existência do sistema
são essas que eu estava dizendo, se concretizem. A primeira coisa que é processada, a primeira etapa, né, uma das primeiras etapas que é detonada a partir da assinatura do protocolo, é a realização de conferências. A conferência municipal, conferência estadual, conferência nacional de cultura. Né? Eu não diria fiscalizar, assim, mas de fato, nenhum processo de construção de política pública existe, chega a bom termo, sem participação da sociedade civil. Por isso que a gente faz um esforço, e é complicado, de estar buscando o envolvimento direto da sociedade civil para que não seja só uma articulação entre os entes da federação. Isso já é, no caso da cultura, muito mais do que a gente tem, porque hoje, na verdade, você tem dificuldade de comunicação entre os entes. A gente passou, nos últimos 8 anos do Ministério, muito distante das secretarias. A gente nem sequer sabia o que estava sendo feito nos estados. O fato de a gente saber, de haver esse compartilhamento, de haver uma comunicação constante, já dá outra qualidade para a ação política, já dá outra seriedade para os projetos e programas que estão sendo implementados. Você já não está sozinho. Você está dentro de um sistema, o município, a União, o Estado, eles estão juntos se articulando, né? E a sociedade civil tem que estar junto, o Conselho, é papel do Conselho fiscalizar, né? É papel do Conselho elaborar o plano, deliberar sobre o plano de cultura para a cidade ou para o Estado, o que é importante que se faça no Estado do Acre, o que é prioridade aqui, né? E acompanhar a execução disso, acompanhar e fiscalizar a execução disso. Na verdade, isso é a experiência de todo mundo que milita, como eu milito há mais de 20 anos nessa área da cultura, mas não é só para a área da cultura. Não é a lei que te garante nada, assim, não que na lei não, mas não é a lei o instrumento que dá a garantia da execução das políticas, né? Não, é o envolvimento da sociedade que dá essa garantia. É o envolvimento, apropriação, a apropriação, é pertencimento. Quando o sistema pertencer aos produtores, né, isso é uma coisa que a gente observa, por exemplo, na saúde. O SUS não é do governo ou dos governos. O SUS é dos usuários. Né? Quem defende o SUS, quem briga pelo SUS, quem critica, avalia, transforma, né, o SUS, no caso, o Sistema Único de Saúde, né, são os usuários de saúde. Se não fosse isso, se não fosse essa participação, lá nos conselhos gestores de unidade básica de saúde, nas conferências municipais, conferências estaduais e nacional de saúde, esse pertencimento do cidadão em relação ao sistema é que faz com que ele funcione. E isso só pode ser alcançado num processo lento, num processo bem construído, bem arquitetado, com a participação de todos, né? A gente sabe da ansiedade, todo mundo aqui no Ministério sabe da ansiedade, da urgência que se tem, mas a gente tem mais consciência ainda da importância de fazer uma coisa bem estruturada agora. Roberto, por que o Acre está entre os primeiros estados que vão assinar o documento de implantação do sistema? É um estado absolutamente especial, assim, né? Tem uma história de luta no Acre que é impressionante, assim, né? Foi um dos primeiros estados, assim, né, que responderam bem essa ideia de sistema, né? Eu acho que é engraçado que você pega o Ceará, o Acre, o Espírito Santo, o Mato Grosso do Sul, Paraíba, justamente são os estados que não estão no fora eixo, do eixo sul-sudeste. Porque eles têm necessidade, né, de se articular. Eles percebem mais claramente essa necessidade de se articular, de pertencer, né, ou de se incluir, né, nesse processo todo. Acho que o Acre está dentro desse processo, está dentro desse bojo. Aqui a gente teve acho que a gente vai ter aqui no Acre uma situação peculiar, assim, emblemática para a gente, muito forte no Ministério, né? Até aproveitando para falar isso, porque inclusive eu sei que o programa chega em todos os municípios do Acre. Em todos. Né? E aí, assim, a gente já está em conversa, uma conversação adiantada com o governo do estado, com o governo da capital, né? Mas já há alguns municípios que estão procurando, quer dizer, a gente tem uma expectativa de que no dia que vier assinar o protocolo aqui, dia 19, a gente tenha uma presença maciça dos municípios do Acre, né? Porque a gente sabe que tem, aqui a gente tem a esperança e tem a convicção de que por mais difícil que possa ser, quer dizer, nada vai ser tão difícil para um acreano, assim, acho que é uma luta boa, uma luta renhida, uma coisa que
é muito interessante que a gente dê essa demonstração para o Brasil de que os estados que estão fora do eixo são os primeiros a entender, são os primeiros a perceber a importância de uma estruturação e a lutar por isso. Né? A gente conta com essa força de vocês aqui. Com certeza. Roberto, uma coisa que eu fico me perguntando é o seguinte, uma das metas, né, que inclusive você colocou aqui várias vezes, do Sistema Nacional da Cultura, é exatamente a definição conjunta, né, a parceria na hora de definir as políticas públicas para a cultura, né? Num país como o Brasil, de grandes dimensões e de uma diversidade enorme, né, cultural, é possível pensar uma estratégia consensual na hora de implantar políticas públicas para a cultura? Eu acho assim, eu vou dizer um pouco particularmente, assim, expressando um pouco uma opinião, acho que não é o consenso exatamente, quer dizer, o sistema, com articulação de conselhos, enfim, ele é justamente a contradição que tem que acontecer. A gente tem que aprender a viver e a conviver a diversidade na contradição e, eventualmente, no conflito, se for o caso. Né? Eu acho que o que a gente tem é que criar um espaço para que a contradição se expresse. Acho que isso que é o caso. Por isso a gente assina o protocolo, né? Por exemplo, a União assina o protocolo com o governo do Estado e a União assina o protocolo com o município. Porque a gente respeita a autonomia dos entes, inclusive porque tem que respeitar, porque está na Constituição. Né? Então os municípios participam do sistema com autonomia, cada município. É claro que tem linhas gerais para participar dentro do sistema nacional, né? Mas dentro dessas linhas gerais, a maneira como cada um vai se encaminhar, assim, dando exemplo prático, uma cidade com um município muito pequeno, com arrecadação muito pequena, pode não fazer o menor sentido ter uma secretaria municipal de cultura. Pode não caber na estrutura do município. Né? Às vezes é interessante você ter um departamento, uma coordenação de cultura. Né? Uma coisa que a gente vem incentivando muito e está procurando, inclusive, formas legais de resolver, é consórcios de município. Porque muitas vezes consorciando os municípios... Para ter um órgão que de repente atenda aqueles... Eu tive particularmente uma experiência assim. Eu trabalhei durante um tempo numa prefeitura no ABC, né, na região do ABC, no estado de São Paulo, ABC Paulista. Né? E no ABC existe um consórcio intermunicipal. Dentro desse consórcio intermunicipal reunia ali 7 municípios do grande ABC, funciona muito bem. A questão da água, a questão do lixo, né? A questão de saneamento, por exemplo, o ABC, que não tem uma arrecadação juntas, as 7 cidades, uma arrecadação, São Bernardo, se não me engano, é a segunda do estado, a terceira. Né? Demandava o governo do estado enquanto região. Porque a questão da água, a questão do lixo, do saneamento, ela não é municipal, é um problema regional. Assim como a questão da cultura. E eu, durante um ano, tive a felicidade de coordenar o GT de Cultura, reunia todos os secretários de cultura das 7 cidades, e realizava projetos, e mesmo o fato de estarmos ali na mesma mesa discutindo, se conhecendo, né, fez com que muito mais coisa conseguisse fluir. O aspecto de regionalidade acabou sendo incorporado pelos próprios produtores culturais, que começaram a pensar a região como um espaço de circulação do seu produto. Coletivamente, né? Roberto, você falou ainda há pouco, quando eu te perguntei a respeito dessa questão, o que é consenso, aí você defendeu a diversidade, você falou da tua experiência pessoal. E aí eu penso o seguinte, nós temos um ministro da Cultura, que é uma figura especialíssima, né? Que é um grande artista, que é o Gilberto Gil, e você, que está na gerência, também veio... Um pequeno artista. Um pequeno artista, não sei. Você acabou vindo por trás do palco, do movimento cultural, né? Escreve para o teatro, é diretor de teatro, e agora está do lado de lá, ou seja, pensando a política pública. Como é que é para, de repente, para um artista sair da esfera do seu trabalho para ir para a esfera institucional pensar a política pública? Para mim, pelo menos, né, isso é uma coisa que eu reconheço com outros amigos, companheiros que acabaram fazendo esse caminho. Veio o artista perceber que não adiantava só ficar lutando por bons projetos, que, enfim, tem uma coisa na vida do artista que é terrível. A cada 4 anos você se reestrutura completamente, do governo,
muda o projeto, muda o edital, é outra coisa, agora não é mais aquela lei, é outra. Né? É isso que o sistema tenta normatizar. Né? Sistema Nacional de Cultura ele não é política de governo, é política de Estado. Eu sou absolutamente empolgado com essa ideia porque foi, de certo modo, em alguma medida, essa motivação que fez eu não estar, ou eu continuo trabalhando com teatro, enfim, mas consegui fazer essa minha migração aí para a política, porque a falta de perenidade, a falta de políticas mais regulares, mais consistentes, né? Eu sentia que isso era reflexo, na verdade, da falta de espaço político criado para a cultura. A gente tem que fazer política. Né? O artista tem que fazer política politicona, não a politiquinha, né? A politicona, quer dizer, ganhar a sociedade, fazer com que a sociedade perceba que aquela política que permanece, né? Porque nós somos necessários. Tem uma coisa que é terrível, assim, não só a arte, né? Mas também a arte. A gente, quando atua, a gente está reelaborando vínculos afetivos na sociedade. O rompimento desses vínculos, né, é o que normalmente desagrega a sociedade, desagrega a civilização. E muitas vezes a gente não tem a dimensão da importância disso. Conquistar um espaço político para isso, eu acho que tem que ser motivação para todos. Eu estou hoje numa situação que está governo e não estarei mais para frente, como já não estive, já estive no município, estou hoje no governo federal, amanhã posso estar, né, jogando bola, enfim, né, aposentado. A ideia é que todo mundo, na sua instância, consiga estimular essa participação política, consiga estimular a organização dos produtores culturais, porque a gente tem um papel importante para jogar dentro da sociedade. Com certeza. Roberto, eu queria agradecer aqui a tua presença no programa e vamos torcer para que esse Sistema Nacional de Cultura saia do papel e seja logo implantado. Eu que agradeço e contando com a força de vocês para envolver o maior número possível de municípios nisso também e os produtores. Com certeza. Bom, Ideias da Aldeia fica por aqui. Até o próximo programa. Você que nos acompanhou, uma boa noite.